Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre impedância em circuitos de corrente alternada, certo? E para esta aula de hoje eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, conceituação sobre indutor e reatância indutiva. Na sequência, conceituação sobre capacitor e reatância capacitiva. Depois, definição matemática da impedância para circuito CA. E, por fim, exemplificação numérica para o cálculo de reatâncias. Tá? Legal. Então, falando de reatância indutiva. A tensão alternada senoidal, ao ser aplicada em um circuito com um elemento indutivo, faz surgir uma dificuldade adicional à passagem da corrente elétrica. Essa dificuldade de circulação da corrente, que ela é imposta pelo indutor, tá? E é denominado reatância indutiva. Então, em um circuito de corrente alternada qualquer, turma, o indutor ele impõe uma dificuldade adicional na circulação da corrente elétrica. Ele acaba limitando a corrente também. Tá? Aqui nós temos uma formulinha baseada lá em eletromagnetismo, né? Conceito lá de máquinas elétricas 1 que vocês tiveram no curso, né? Você tem um elemento ferromagnético de comprimento L, tem um fio enrolado sobre esse elemento tem uma seção transversal A, uma permeabilidade magnética do núcleo, chamada de μ, e um certo número de voltas, né, um número de espiras. Então, se eu quiser determinar a indutância deste indutor, é N ao quadrado vezes μ vezes a seção transversal dividido por L, que é o comprimento do indutor. Legal, isso daqui seria um elemento com representação física. Agora com relação a esquemáticos, né, e circuitos elétricos, esse é o símbolo do indutor. E a forma de representá-lo matematicamente é como XL. Tá? XL é J ômega L, que é a mesma coisa que J2πfL. Todo esse cálculo é dado em ohms. Tá? Quem que é J mesmo? Raiz de menos 1, que já vimos nas aulas anteriores de número complexo. Né? E aqui a gente tem um glossário, né? Então eu trago aqui, ó, o que é cada coisa. Quem que é o ômega? O ômega é a frequência angular, radianes por segundo. L, a indutância do elemento indutor. F é a frequência elétrica e J representa um número imaginário. Legal, falando agora da reatância capacitiva, temos aí quando a tensão alternada senoidal, né, ela é aplicada em um circuito com capacitor, faz surgir uma dificuldade adicional também à corrente elétrica no circuito. Essa dificuldade de circulação é imposta nesse momento por um capacitor por conta da sua reatância capacitiva. Que eu trouxe duas imagens, né, de capacitores. E a fórmula do capacitor é XC igual a 1 sobre J ômega C, ou 1 dividido por J2πfC. E o glossário, mesma coisa, né, com a mudança agora que não temos o L, mas sim C, né, C maiúsculo, que é a capacitância do capacitor em farads. Muito bem, agora eu trago o conceito da impedância elétrica. Em um circuito de corrente alternada, podem existir diversos elementos passivos, tais como resistor, indutor e capacitor. Os elementos indutivos e capacitivos em corrente contínua não apresentavam dificuldades para a circulação da corrente elétrica. Já em corrente alternada, apresentam uma oposição à circulação da corrente elétrica. Essa oposição da corrente é associada à parte
resistiva do circuito CA e denomina-se impedância elétrica. Tá? Então, a fórmula da impedância é R mais JX, tá? Onde nós temos Z como a impedância equivalente do circuito, o R é a resistência elétrica do circuito e o X é a reatância, tá? Que pode ser indutiva, sendo XL, né, nesse caso, ou capacitiva, XC. Tá? Então, essa parcela imaginária aqui, né, JX, ela depende muito da característica do circuito. Se for um circuito com característica indutiva, será XL. Se for um circuito com característica capacitiva, XC. E se for um circuito puramente resistivo, não tem parte imaginária, temos apenas parte real. Ok? Legal. Então, trago aqui o modelo agora da impedância, né? O modelo da impedância capacitiva seria R mais 1 sobre J ômega C, né? Daí, o que acontece? Nós temos 1 sobre J, que eu posso separar de 1 dividido por ômega C. E 1 sobre J é a mesma coisa que menos J. Tá? 1 dividido por J é a mesma coisa que menos J. Tá? Então, chegaríamos aqui, né, levando em consideração 1 sobre ômega C, que a reatância imposta nesse circuito é menos JXC. Então, nós temos que lembrar desse sinalzinho aqui de menos. Tá? Agora, a reatância indutiva não tem muito segredo. Né? É R mais J ômega L, que é a mesma coisa que R mais JXL. Tá? E o modelo final da impedância fica, portanto, R mais JXL menos XC. Por que menos aqui? Porque esse menos que estava lá fora eu coloquei dentro do parênteses. Como o XL era positivo, eu deixei positivo aqui. Beleza? Muito bem. Impedância de um circuito de corrente alternado vai ser sempre calculada em ohms. Tá? Então, a mesma unidade de resistência elétrica lá para circuitos de corrente contínua, adotamos aqui também para a impedância em circuitos de corrente alternada. Legal, agora eu trago algumas fórmulas, né? Fórmula do módulo da impedância é a conversão, né? Que a gente viu lá nas aulas anteriores, né? De retangular para polar. Então, se eu tinha lá, por exemplo, R mais JX, mesma coisa que eu converter isso daqui em módulo como raiz quadrada de R ao quadrado mais x quadrado. E o ângulo? O ângulo é o arco tangente da parte imaginária, no caso x, sobre a parte real, que é a parte resistiva. Portanto, o ângulo indutivo vai ter esse aspecto e o ângulo capacitivo terá este aspecto aqui. O sinalzinho de menos ele é colocado dentro aqui do parênteses, no numerador, por causa do capacitor, tá? E trazendo agora um diagrama de fasores, né? A parte real ela fica no eixo horizontal. Então, temos R no horizontal. Depois devemos levar em consideração a velocidade angular, 2πf ou 2π sobre período. Na parte vertical temos a reatância indutiva, e que para esse caso aqui, geraria uma impedância resultante, com um determinado módulo, um certo ângulo. Agora, se eu tivesse um elemento capacitivo, teria lá para baixo XC, e teria também uma resultante aqui para baixo, com o ângulo φC, né, que é um ângulo negativo, que vai surgir por conta desse sinalzinho de menos. Tá certo? Matematicamente é isso que nós temos. Agora, como que a gente faz esse procedimento de cálculo? Para isso, trouxe dois exemplos. Tá? Então, nesse primeiro exemplo, eu peço para se calcular a impedância de um circuito RL, né, resistivo e indutivo, né, um circuito com característica resistiva e indutiva.
Dados uma resistência de 50 ohms, indutância de 100 mili e frequência de 60 Hz. Como eu resolvo isso? Aplico a fórmula, né? XL, reatância indutiva, é ômega-L, ou ainda 2πfL. Frequência vale 60 Hz, indutância vale 100 mH, então 100 mili é a mesma coisa que 0,1, se eu multiplicar tudo isso, eu chego em 37,7 ohms. Se eu quero determinar o módulo da minha impedância, agora eu aplico teorema de Pitágoras, né? Então nós temos R ao quadrado mais x ao quadrado, né? R vale 50, x vale 37,7, que calculamos. Fazemos essa conta, extraímos a raiz, chegamos em 62,62 ohms. Para determinar o ângulo, tangente é menos 1 de XL sobre R, que é a mesma coisa que 37,7 dividido por 50, aplico o arco tangente e chego em 37,02 graus. Esse é o ângulo, tá? Da parte real para a parte da impedância, para o módulo da impedância. Então, a parte real, 50 ohms, que é a parte resistiva. Parte imaginária, 37,7 ohms. E a impedância? 62,62, com ângulo de 37,02 com relação ao eixo real. Tá? Então, em diagrama de fasores, temos isso daqui com base nos cálculos matemáticos, tá? Pelas fórmulas. E agora, segundo exemplo, né? Calcular um circuito, a impedância de um circuito para carga RC, parte resistiva e parte capacitiva. Dados 50 ohms de resistência, 100 microfarads de capacitância e 60 Hz para frequência elétrica. Aplicando a fórmula da reatância capacitiva, temos R menos J1 sobre ômega-C, que é a mesma coisa que 50 menos J, 1 dividido por 2π60 vezes 100 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 50 menos J, 26,52 ohms. Quero determinar o módulo da impedância. Faço parte resistiva ao quadrado e a parte imaginária ao quadrado. Ah, professor, parte imaginária tem sinal negativo. Não interessa. O módulo, ele é sempre positivo. Então, eu pego apenas a parte positiva, 26,52, e faço ao quadrado. Tá? Então, 50 ao quadrado mais 26,52, aqui ao quadrado também, tá, turma? Daí, extrai a raiz, faço essa conta e chego em 56,60 ohms. Muito bem, achei um módulo. Agora, para calcular o ângulo, basta substituir, agora sim eu coloco o sinal, tá? O sinalzinho eu coloco aqui para calcular o ângulo, menos 26,52 dividido por 50, parte resistiva. Aplico o arco tangente e chego no ângulo de menos 27,94 graus, que é justamente o ângulo entre a parte resistiva e o módulo, tá, da impedância para o caso de um circuito RC. Tá? Então, entre módulo da impedância e parte resistiva, que é o eixo real, temos o ângulo de menos 27,94 graus, sendo que na vertical para baixo temos aqui 26,52 ohms como reatância capacitiva. Beleza, turma? Então, para essa aula é isso. Eu queria focar bem na definição de indutor, reatância indutiva, capacitor, reatância capacitiva e como realizar os cálculos de impedância, porque para a próxima aula, para as próximas aulas, iremos analisar circuitos de corrente alternada, então é importante saber, né? Um circuito monofásico, um circuito bifásico, um circuito trifásico. Quero determinar a corrente, eu preciso da impedância. Quero determinar a potência útil do circuito, eu preciso saber a parte real da impedância, né?
Quero determinar a potência reativa, quero descobrir a parte imaginária da impedância. Então, eu preciso desses dados, né? Eu preciso saber calculá-los de forma correta, porque senão toda análise de circuito acaba sendo aí prejudicada. Certo? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Bons estudos e até a próxima.